Graças a Deus. Louvado seja Deus em nome do Senhor Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa alcançar você nesta tarde, nesta noite ou nesta manhã, não sei em qual horário você vai se deparar com esse vídeo. Irmãos, nós estamos de uns 2 dias para cá, e você pode perceber, nós estamos meditando na palavra que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 14 até o versículo 16. E quando nós meditamos nesta palavra de Paulo aos Coríntios, no finalzinho do versículo 16, Paulo diz assim: mas nós temos a mente de Cristo. Por que Paulo diz nós temos a mente de Cristo? Mas nós temos a mente de Cristo. Porque Paulo e com os seus conservos, com seus companheiros, eles tinham vindo do Pentecostes. Eles estavam estabelecendo o reino de Deus na terra. Paulo estava abrindo igrejas, pregando o evangelho. Então eles vinham do Pentecostes. Por isso que ele fala, nós temos a mente de Cristo. Porque quem tem a mente de Cristo é quem tem o Espírito Santo na sua vida. Porque como que você vai ter a mente de Cristo se você é carnal? Porque quando você pega o 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, você vai ver que Paulo diz que o homem natural, ele não consegue entender as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. E aí já no versículo 16 ele vai dizer: quem conheceu a mente de Cristo? Quem pode instruir a mente de Cristo? Mas nós temos a mente de Cristo em nós. Por isso nós conhecemos os preceitos de Cristo. Meu irmão, ontem nós estávamos ali no monte e nós colocamos aqui a palavra para você, a revelação que Deus nos deu ali no monte. E nós trouxemos para você. Porque se você não tiver, se nós não tivermos em nós o Espírito Santo de Deus, nós não teremos a mente de Cristo. Porque o Espírito Santo de Deus dentro de nós, ele faz gerar em nós um novo homem. Uma vez o Espírito Santo de Deus dentro de você, uma vez o Espírito Santo guiando os seus passos, uma vez você obedecendo a palavra de Deus, abandonando as coisas do mundo, buscando o Espírito Santo, ele vai gerar em você um novo homem, um homem nascido de Deus, um homem segundo o coração de Deus, um homem segundo o falar de Deus, o caráter de Deus, e automaticamente se cumpre na minha vida, na sua vida, um homem com a mente de Deus. Então só pela ação do Espírito Santo em você, que você terá a mente de Cristo. Porque Paulo está dizendo aqui, mas nós temos a mente de Cristo. Ele fala isso no final do versículo 16. 1 Coríntios capítulo 2, versículos do 14 ao 16. Então no final do 16 ele diz: mas nós quem? Todos aqueles que têm o Espírito Santo e que se tornaram uma nova criatura, esses têm a mente de Cristo. Esses conseguem pensar como Cristo. E de uma coisa nós não podemos deixar de falar para você, que mesmo você dentro de uma igreja, dentro de uma denominação, seja ela qual for, se você não tiver a mente de Cristo,
você não vai viver. Você não vai viver o melhor de Cristo. Porque neste mundo cruel, terrível, desorganizado em pensamentos, em mentalidade, como que você vai viver neste mundo se você não tem a mente de Cristo? É quase que impossível. Porque todos os dias você está diante de situações, nós estaremos diante de situações que vai exigir de nós provar que verdadeiramente somos nascidos de Deus. Todos os dias nós vamos viver situações que vai exigir de nós os frutos, a manifestação dos frutos do Espírito Santo. Vai ter dia que você vai ter que amar o seu inimigo. Vai ter dia que você vai ter que manifestar os frutos, os dons do Espírito Santo. O amor, a longanimidade, a benignidade. Vai ter dias que você vai ter que perdoar. Então, se você, cristão, que se intitula cristão, que carrega uma Bíblia debaixo do braço, se você não se atentar para isso, não ter a mente de Cristo, você será um problema dentro da igreja. Você será problema dentro da igreja. Porque a igreja é feita de pessoas. Pessoas com falhas, com erros. E aí o cristão que não tem a mente de Cristo dentro de uma igreja, ele é problema para a igreja, ele é problema para o pastor. Ele é problema. Porque ele começa a ver problema, daqui a pouco ele começa com fofoca, ele começa com grupinho, e daqui a pouco ele está provocando dissensões, facções dentro da igreja. Por quê? Porque ele não tem nele a mente de Cristo, a mente que perdoa. Ele não tem a mente que se desvia da fofoca, do grupinho, das dissensões. O coração dele não é um coração que libera perdão. E imagina essa vida fora, no mundo, aonde o mundo é do maligno. A verdade é, meu irmão, que se você não tiver um encontro com Deus, se você não tiver o batismo com o Espírito Santo, a verdade é que você não terá um coração segundo o coração de Deus. A verdade é que você não terá olhos como os olhares de Deus. Você não terá uma mente como a mente de Deus. Você não terá atitudes que manifestem o Deus que está dentro de você. Não estou falando de você ter problemas. Não, não é isso. Problemas todos nós vamos ter e vamos enfrentar enquanto vivemos aqui nesta terra. A gente está falando de coisa mais profunda, de caráter, de pensar como Deus pensa. E aqui eu quero compartilhar com você uma palavra e mostrar para você que o que Paulo falou em 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 14 ao 16, Jesus também falou em uma parábola. E isso serve para nós nos dias de hoje. A parábola do credor incompassivo, ela está no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 18, versículos 23. Mateus capítulo 18, versículo 23. Eu quero que você leia comigo, pegue a sua Bíblia, medite, presta atenção, porque isso aqui faz jus à verdade que Paulo diz ali em Coríntios. Se você não tiver a mente de Cristo, você não consegue perdoar outras pessoas. Porque quem não tem a mente de Cristo, ele só quer para ele. Ele quer que Cristo o perdoa, ele quer que Cristo o abençoa, mas ele não quer perdoar as outras pessoas. Então essa parábola ela vem confirmar o que Jesus ensinou aqui nesta parábola e o que Paulo disse ali em 1 Coríntios, que nós lemos aqui. Então Mateus capítulo 18, versículo 23 vai dizer assim: por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E, começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos.
Versículo 25. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que lhe a dívida se lhe pagasse. Versículo 26. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Versículo 27. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhes a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhes, dizendo: ser generoso para comigo, e tudo te pagarei. Versículo 30. E ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao Senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhes: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicastes. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um seu irmão as suas ofensas. Irmãos, aqui está explícito que se você não tiver a mente de Cristo em você, você não consegue viver perdoando os seus irmãos, perdoando aqueles que te ofenderam. Olha aqui o que Jesus disse nessa parábola. O que ele quis ensinar é que se você não tiver a mente de Cristo, que se você não fazer com o seu irmão, com o seu próximo, aquilo que Deus fez por nós não herdaremos o reino de Deus. Mas nós só vamos conseguir fazer isso aqui, perdoar uns aos outros, se em nós tivermos a mente de Cristo. Porque esse servo devia ao rei 10.000 talentos. E o rei mandou chamar o servo para cobrar a dívida. E o rei disse: olha, pega esse servo, vende ele, sua família, seus filhos, tudo que tem, para pagar a dívida que ele deve com o rei. E o servo prostrou-se diante do rei e pediu misericórdia, pediu clemência. Então o que o rei fez? Movido de compaixão, com a mente de Cristo, porque esse rei representa Jesus, que tem a mente de Deus na mente dele. O que o rei fez? Liberou perdão, perdoou a dívida. E esse servo, uma vez com a sua dívida perdoada, melhor dizendo, ele conheceu a mente de Cristo. Ele conheceu a mente de Cristo. Ele conheceu a mente do seu Senhor. Porque até então, ele via no seu Senhor um homem carrasco, que ia cobrar dele uma dívida. Mas ali, quando ele estava diante do seu Senhor, ele conheceu a mente do seu Senhor. E é como Paulo diz aqui, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo?
Então, agora, esse servo tinha conhecido a mente do seu senhor. A mente do seu senhor é totalmente diferente da mente dele. A mente do Senhor é uma mente de compaixão, é uma mente de misericórdia, é uma mente que perdoa. Então agora ele tomou conhecimento da mente do seu Senhor. E é assim, meu irmão, comigo e com você. Nós temos conhecimento da mente do nosso Senhor. Porque a mente do nosso Senhor nos lavou, nos perdoou, nos limpou. A graça dele nos alcançou, a misericórdia dele nos alcançou. E agora, uma vez conhecendo a mente do nosso Senhor, nós precisamos ter em nós agora o Espírito do nosso Senhor. Porque não adianta você conhecer a mente do seu Senhor e não ter o Espírito do seu Senhor dentro de você. Se você não tem o Espírito do seu Senhor, você não tem a mente do Senhor. E é o que prova aqui nesta parábola. O servo conheceu a mente compassiva do seu Senhor, mas ele não tinha o mesmo Espírito do seu Senhor. Por isso, ele não tendo o Espírito, ele não tinha a mente. E quando ele saiu e que encontrou o seu devedor, ele, ao invés de aplicar a mesma compaixão que o seu Senhor aplicou a ele, ele fez aquilo que a mente carnal instrui o homem a fazer. Porque a mente carnal não compreende as coisas de Deus. A mente carnal não consegue perdoar. A mente carnal não consegue liberar misericórdia. E se nós não tivermos essa mente de Deus em nós, produzida pela ação do Espírito Santo em nós, nós não vamos viver no mundo cumprindo o Evangelho de Cristo. Então aqui ficou provado para nós, nesta parábola, conhecer a mente do Senhor não é o suficiente. Você precisa ter o Espírito do seu Senhor dentro de você, para que você possa viver na prática, no dia a dia, induzido e instruído pela mente do Senhor. Uma vez vivendo e tendo a mente do Senhor em você, você consegue viver dentro do reino de Deus, no reino da paz, no reino da misericórdia, do perdão, da graça. E aí você consegue aplicar no dia a dia a palavra do seu Senhor. Medite nesta palavra, medite nesta obra, medite nesta palavra. Vê se você não é simplesmente um cristão que vai na igreja. Olha para dentro de você. Procura nos seus atos se você tem a mente do Senhor. Se não tem, busque. Busque o Espírito de Deus para a sua vida. Busque a mente de Cristo para a sua mente. Em nome de Jesus. Amém? Meu Deus, que o Senhor possa nos instruir a ter a mente do Senhor em nós. Obrigado por esta palavra, meu Deus. Obrigado por esta revelação. Que nós possamos cumprir, meu Deus, a oração que o Senhor nos ensinou. Perdoar aquele que nos tem ofendido, assim como o Senhor perdoou as nossas ofensas. Mas isso só é possível se em nós tivermos a mente do Senhor em nós, colocada, criada pela ação do Teu Espírito Santo em nós. Por isso nós te pedimos misericórdia, nos ajuda a viver e coloca em nós a mente do Senhor para que possamos viver a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.